Vamos investigar a fundo agora o sistema de templates do Django. A gente tem 4 estruturas principais: o engine, o template, o context e o loader. Vamos entender cada um deles, mas vamos começar primeiro pelo template. Vamos ver a anatomia de um template. Esse é um exemplo de um template, que é basicamente um texto HTML com algumas marcações que eu separei aqui, que são as marcações da sintaxe do template do Django. A primeira delas para a gente entender são os template variables, as variáveis de template. Então toda vez que você observar chaves, alguma coisa, chaves, você tem uma variável de template. Esses nomes vão ser resolvidos dinamicamente na hora da renderização, quando o Django vai consultar dentro do contexto que a gente passa para o template qual o valor desse cara. Isso revela a relação íntima que existe entre o template do Django e o contexto. Eu tenho uma relação de 1 para n entre templates e contextos. Eu tenho um template com marcações, e aí eu renderizo o mesmo template várias vezes com contextos diferentes. Dessa maneira, eu consigo dinamicamente gerar um conteúdo sem ter que ficar reescrevendo a página inteira do início. Nesse caso aqui, a variável de contexto vai ser o subscription. E o que o template está tentando fazer é descobrir quem é o name dentro do objeto subscription. Aqui embaixo ele faz a mesma coisa, quer saber quem é o created@ dentro do objeto subscription. E aqui embaixo quem é o phone dentro do objeto subscription. E depois quem é o e-mail dentro do objeto subscription. Esse ponto é chave para entender as variáveis de template. Observa que parece muito com código Python, mas não é exatamente. O sistema de templates do Django é feito em Python no ecossistema Python. Então o pessoal se inspirou na sintaxe do Python para fazer a linguagem de template. Mas são linguagens diferentes. Quando você acessa o atributo de objeto com ponto, olha só o que o template do Django faz por baixo dos panos. Se eu quero saber name dentro de subscription, a primeira coisa que ele faz é perguntar se name é uma chave no dicionário subscription. Se não for, ele não dá erro. Ele passa para o próximo caso. Verifica se name é um atributo no objeto subscription. Se for, ele ainda verifica o tipo do atributo. Se esse atributo for um callable, se for um método, por exemplo, uma propriedade, então ele executa esse método e retorna o valor resultante dele. Atente que ele não permite você passar parâmetros. Ele só executa métodos que não recebem nenhum parâmetro. Dessa maneira, você consegue uma extrema flexibilidade na hora de trabalhar com seus objetos no template do Django. Basta acessar declarativamente dessa maneira e o Django faz esse trabalho todo sujo para você aqui. Complementando as variáveis de templates, nós temos os template filters, que são muito importantes. Nesse caso aqui, eu estou passando created@, que é um objeto datetime, um objeto de alto nível do Python que representa data e hora, e estou passando esse objeto para o filtro date. E o filtro date, por sua vez, ele recebe um parâmetro, que é qual é a formatação. Então ele recebe esse objeto aqui pelo pipe e recebe aqui uma configuração da execução do date. Dessa maneira, eu não preciso converter o objeto datetime para uma string na minha view. Eu jogo ele para cá para o template como objeto de alto nível e utilizo os template filters para cuidar da apresentação. Assim, toda a lógica de apresentação do nosso template fica no arquivo de template e não fica espalhado na view, customizando, fazendo um monte de conversão para string. Isso não existe em Django. O bacana dos template filters é que é muito fácil você criar o seu. E quando você cria template filters expressivos o suficiente e configuráveis o suficiente, você pode deixar eles na mão do designer sem nenhum problema. Assim, você passa simplesmente um objeto de alto nível, um datetime, por exemplo, e deixa para o designer escolher se vai ser data e hora, ou se vai ser só data, mês e ano, dia, mês, ano, ou se vai ser só o ano, ou se vai ser por extenso. Enfim, o designer decide, porque o template é do designer. E isso te libera para fazer coisas mais complexas que você precisa resolver. O bacana dos template filters é que você pode inclusive encadear eles. Você pode usar o pipe e passar um para o outro. Aqui eu estou passando o datetime para o date, mas eu poderia passar uma variável text, que tem um textão, por exemplo, um post de blog, e passo com pipe para escape. E escape vai fazer o escaping de todos os caracteres que não são permitidos no HTML, como por exemplo aspas ou sinal de maior e menor. Ele já converte para o sinal bonitinho lá com aquele e-comercial e o caractere HTML. Além disso, eu pego a saída desse novo texto com o escape e passo para um outro template filter que é o line breaks.
E ele vai pegar tudo que for /n e vai substituir por br, que é a tag que quebra a linha no HTML. Dessa maneira, olha que bacana, eu não preciso ficar pré-processando o meu conteúdo na minha view. Basta que eu passe aquele conteúdo como objeto de alto nível para o template e dê para o designer os recursos para ele fazer todo o processamento de apresentação que ele precisa. Um exemplo que eu gosto muito é do Truncate Words aqui embaixo. Imagina que eu tenho um post de blog e o designer diz para mim que ele precisa só das primeiras 30 palavras. Antigamente, você colocaria um campo novo no banco de dados para que a pessoa que estivesse digitando colocasse um resuminho. Mas com Django você não precisa. Você passa o text, o post completo, para o Truncate Words 30, e aí o Truncate Words vai contar quantas palavras tem, vai parar na 30ª e vai botar um reticências. Pronto. Amanhã, se o designer mudar de ideia, ele reconfigura isso aqui e você não tem absolutamente nada a ver com isso. Então os template filters são recursos chaves para você não virar estagiário do designer. Complementando as variáveis e os filtros, nós temos os template tags. Aqui eu tenho uma tag especial que é uma tag if. E o template tag, ele sempre começa com chaves %. Template tags podem ser simples ou complexos. Os simples, como por exemplo o template tag static, ele não tem subnós. Agora, os complexos, eles têm subnós, um ou mais. É o caso do if, o caso do for, por exemplo. Aqui no if, ele tem então essa marcação. De novo, isso não é código Python, é uma sintaxe parecida com Python, inspirada no Python. E o que ele vai fazer é verificar se esse valor fone dentro do subscription tiver o valor lógico de verdadeiro, então ele vai renderizar esse corpo aqui dentro do if. Caso contrário, ele vai renderizar o corpo aqui do else. E observa que eu tenho a marcação do if e tenho a marcação do end if. O else, no caso, é opcional. Então veja que com template tags complexos, nós temos, na verdade, uma hierarquia de subárvores. E aqui dentro eu poderia colocar outros template tags, como for, como if, e assim sucessivamente. O template do Django é muito mais do que um simples search replace, do que uma simples busca e substituição. Ele é, na verdade, uma árvore de nós, ele é uma estrutura complexa, hierárquica e super flexível. Vamos entender como é que o Django processa esse arquivo criando o objeto template em memória. A gente tem então aqui uma estrutura de template nodes, são os nós do template. E a gente sabe que nós temos marcações especiais com chave e chaves ou com chave %, para poder acionar os recursos do template do Django. Só que tem um pouco mais que isso, a gente tem um nó especial chamado text node. São os nós que não fazem nada, são conteúdo puro. Então quando o Django começa a processar esse arquivo aqui, esse template, ele começa do primeiro caractere. E pega do primeiro caractere até esse último espaço aqui e coloca esse cara num text node. Em seguida ele continua processando e processa esses chaves aqui, criando um variable node, onde ele vai resolver dinamicamente o subscription.name. Depois disso ele segue sequência e cria mais um text node, começando do exclamação, pegando as quebras de linhas até esse último espaço aqui. E depois ele cria mais um variable node para resolver subscription.create. Observa que o template filter é uma propriedade anexa do variable node. Na sequência, ele continua mais um text node a partir do ponto aqui final, que é texto puro. Então ele pega desse ponto até esse espaço final aqui e cria mais um text node, e na sequência ele detecta um template tag if e analisa ele do começo até o fim. Vem aqui no if e vem até o end if. A partir daqui, ele vai recursivamente processar os subnós do if. Então ele vai ter um if node, e esse if node vai ter dois filhos, que são os branches. É o caso da condição verdadeira e o caso da condição falsa. Então ele vai continuar processando. Pega aqui e cria um text node, telefone, espaço. Depois cria um variable node do subscription.phone e mais um text node desse ponto aqui. Na sequência, ele vai lá no outro branch e faz um text node do e-mail, mais um variable node do subscription.email e mais um text node do ponto aqui. Depois que ele acabou recursivamente de resolver isso, ele continuou de onde parou, ou seja, depois do end if. E aí cria mais um text node aqui pra gente. Dessa maneira, o Django cria um objeto template em memória com todos esses nós hierarquicamente relacionados. Assim, quando eu digo template renderize com o contexto tal, então o template internamente vai processando cada nó, pedindo para ele se renderizar com o contexto em questão. Então assim você vê que o template do Django é muito mais do que marcações de substituição simples como a gente está acostumado. É realmente uma linguagem de template.
O template do Django já vem com um monte de tags e filters prontos para você usar. Acesse esse link aí e dá uma olhada porque vale a pena estudar isso com bastante detalhe. Na prática, na minha experiência, eu evito criar template tags. Não quer dizer que eu não faça, mas eu busco usar o que o Django já possui, porque isso vai me forçar a criar um template mais limpo para o meu designer. Agora, template filter eu crio com um pouco mais de frequência. Dá uma olhada em como é que isso funciona e veja que você também pode criar os seus. Agora, para a gente poder entender na prática, no detalhe do código, como esses caras todos funcionam em conjunto, bora pro terminal dar uma olhada como é que as coisas funcionam. Eu tô aqui no meu terminal, com o meu Virtual Env ativo, então eu vou fazer manage shell. A primeira coisa para a gente entender dos templates do Django é como eles são configurados. Então eu vou importar aqui, ó, from django.conf import settings. Essa é a forma correta de eu importar os settings do meu projeto. Aqui eu consigo acessar settings.templates. E você veja que ele é uma lista, um colchete aqui, ó, com um dicionário grandão dentro dela. Esse dicionário ele tem o appdirs true, tem o back-end indicando que eu estou usando o back-end padrão de templates do Django, tem aqui o dirs, que não tem nada, é uma lista vazia, e tem options. E o options, eu tenho aqui mais um dicionário com outras coisas dentro. A primeira coisa que eu observo aqui é o que eu chamo de context processors, que é uma lista de nomes, tá vendo? São caminhos de objeto Python direto, que o próprio Django vai carregar isso quando necessário. Bom, vamos entender cada parte dessa. A primeira coisa é esse Django Templates, o back-end. O Django, a partir da versão 1.8, suporta múltiplos back-ends de templates. Significa que se você não quiser usar o template do Django, quiser usar um outro template, como por exemplo o Jinja, não tem problema nenhum, você pode usar, você está desacoplado do sistema de template do Django. Basta substituir o back-end e usar o back-end que você quer. Mas para o nosso caso, vamos continuar com o template do Django. Em seguida nós temos o appdirs e o dirs. O dirs aceita uma lista com diretórios de template, onde eu posso explicitamente dizer o caminho no meu disco onde tem templates do Django. Eu pessoalmente uso muito pouco esse cara, porque eu prefiro usar o appdirs. Quando está true, significa que o Django já vem por padrão com 2 template loaders configurados. Os template loaders são os caras que conseguem detectar os templates. Então eu tenho o File System Loader, que carrega do dirs, ele procura exatamente nos diretórios que estão listados aqui no dirs, no caso nenhum, e tem o que a gente chama de App Directory Loader, que consegue pegar dos diretórios templates dentro das apps instaladas no install de apps. Para eu acessar o sistema de templates do Django, eu tenho que importar o engine. Então eu faço from django.template import engine. Essa é a classe do motor de templates do Django. E é ela que é configurada com os parâmetros dos settings. Eu posso pegar o motor padrão, fazendo assim, engine é igual engine.getDefault. Agora eu tenho aqui o motor padrão, que é o motor do Django. Esse cara tem alguns atributos especiais, olha só. O que me interessa aqui são os loaders, então engine.loaders. Veja que é uma lista com 2 loaders. Tem o App Directory Loader e o File System Loader. Vamos pegar o App Directory Loader. Vou pegar esse cara aqui, vou selecionar, copiar essa string. Então vamos carregar o App Directory Loader. appdir_loader é igual a engine.findTemplateLoader. E boto aqui o nome que a gente copiou lá. Agora olha só quem é esse cara. Excelente, é exatamente a classe loader do App Directory Loader. Esse cara tem seus próprios métodos. Olha que interessante, ele tem o getDirs, que é exatamente o que o motor vai procurar na hora de tentar carregar o template. Olha que legal, ele me lista os diretórios templates de todas as apps que ele encontrou que tem o diretório templates que estão lá no install de apps. Começa com admin, depois tem o auth, aí tem o Django Extensions, aqui tem o nosso core e os subscriptions. É assim que magicamente o Django encontra os templates pra gente. A forma de eu carregar o template é bem simples. Eu posso pedir diretamente para o motor e ele me retorna. Eu faço template é igual a engine.getTemplate e passo aqui o nome, no caso eu quero index.html. Veja que template agora
é um objeto template. E ele tem algumas propriedades interessantes. Eu tenho o name, eu tenho o origin também, que é bem legal, que me dá mais informação sobre o arquivo original do cara. Aqui eu tenho o name do origin, e ele me dá o caminho completo do arquivo, ó, core templates index.html. Esse método getTemplate é exatamente o que aquela nossa view render faz pra gente, sem a gente precisar fazer nada. Agora que você já entendeu como é que o Django encontra os templates e como é que ele carrega o objeto template pra gente, vamos dar uma estudada em como é que funciona esse objeto template. Vou fazer aqui from django.template import template e context. São as duas classes principais do template. Agora eu faço aqui template é igual a classe template e vou criar um template simples aqui, ó. Olá, meu nome é, eu vou botar aqui a variável de template name. Fecho aqui e fecho a minha string. Maravilha! Agora observe que template é um objeto template criado a partir daquele código fonte de template ali. Para eu renderizar o template, eu faço assim, template.render, eu tenho que passar para ele um contexto, context. E essa classe context, ela é alimentada com um dicionário. Eu boto aqui name, dois pontos, e boto aqui embaixo Henrique Bastos. Fecho o meu dicionário. Então eu tenho uma classe context que eu passo para ela, na inicialização, um dicionário que tem qual é a variável de contexto e qual é o valor associado a ela. Esse cara vai instanciar o context, que por sua vez vai ser passado para o render. O render vai disparar todo o processamento para exibir para a gente o conteúdo do template. Tá lá, substituiu a nossa marcação da variável name pelo nome que eu passei no contexto. O bacana é que uma vez que o objeto template foi instanciado e a estrutura de nós foi criada, ele não precisa mais ler o arquivo fonte novamente. Eu posso usar o mesmo objeto para renderizar com vários contextos. Olha esse outro exemplo aqui. Vou pegar aqui o render e vou trocar, botando aqui St. Peters. Pronto. Ele usou o mesmo objeto com um contexto diferente. Vamos melhorar esse cara. Eu posso pegar aqui, template é igual a classe template, e vou botar, olá, meu nome é, aí boto aqui a variável name, fecho, muito parecido com o que estava anteriormente. Só que agora eu vou botar aqui um template filter, title. Dessa maneira eu posso fazer template.render, passo o context, e aqui vou passar o nosso dicionário, que é name, e vou botar aqui o objeto string literal Henrique Bastos. Olha só o que vai acontecer. Ele vai resolver o name com esse valor, que é o objeto string, tudo minúsculo Henrique Bastos, vai passar para o filtro title. E o title vai transformar essa string num título, ou seja, cada palavra começando com maiúsculo. E aí fica muito legal, porque o designer tem total controle da aparência do template. Eu falei para você que o template tem nós. Olha só então como são os nós desse template. For node in template print node. Olha que bacana, eu tenho um template com dois nós. Um text node que vai exatamente no olá até o espaço e um variable node que é o name pipe title. Esses caras ficam dentro de um node list. Se eu pegar aqui template.nodelist, olha só a lista com os caras. Tá aqui, se eu pegar o 0, que é o text node, olha só se eu chamar o render dele. Botar o contexto com o meu dicionário aqui vazio. Olha que legal. A saída é exatamente o conteúdo do node, porque o text node não faz nada, só se imprime. Agora vamos tentar com outro aqui. Eu vou trocar de 0 para 1 e eu tenho que passar o name aqui no meu contexto. Name, dois pontos, Henrique Bastos. Muito legal. Então veja que ele pegou o variable node, resolveu o valor do name, passou para o title e resultou para a gente aqui um nome como título. Bem maneiro. Então veja que o template do Django ele vai acumulando a renderização de cada node para dar o resultado final que a gente quer. Vamos explorar um pouco mais a resolução de variáveis. Vamos pegar esse novo template então. Template é igual a template, meu e-mail é, e boto aqui subscription.email.
Fecho aqui a minha string. Maravilha. Agora eu vou criar um dicionário subscription. sdict vai ser o dicionário que vai ter aqui e-mail, dois pontos, e aqui vai ter o e-mail, henrique@baixos.net. Beleza. Agora eu vou criar uma classe aqui só para mostrar o acesso pelo atributo. Vou fazer aqui class subscription attr e vou botar aqui e-mail é igual henrique@baixos.net. E agora eu vou fazer s_attr é igual e vou instanciar esse cara, subscription attr. Pronto. Agora eu vou criar uma outra classe para a gente acessar por método. Então eu vou ter aqui class subscription method e vou ter def email self return henrique@baixos.net. E agora eu vou ter s method é igual, vou instanciar aqui esse cara, subscription method. Pronto, agora eu posso acessar eles naturalmente. Vamos lá. sdict e-mail. Posso pegar o s_attr.email, que é o atributo, e posso pegar o sMethod.email, abre e fecho, que é o método. Beleza, funciona nos três. E eu vou usar aquele mesmo esquema de template do Django para acessar qualquer um desses caras. Então, relembrando, template é igual ao meu e-mail e agora eu vou renderizar esse cara. Template.render, vou criar um context, e esse context vai ter um dicionário inicializando ele. Vai ter a chave, vai ser subscription, que é o mesmo nome que eu estou usando aqui dentro do template, viu? É subscription aqui, é isso que ele vai tentar acessar. E agora eu vou colocar aqui a primeira versão com o nosso s_dict. Olha lá, funcionou. Porque subscription é um dicionário, e esse dicionário que tem a chave e-mail com o valor dessa string aqui. Então, esse cara aqui é uma chave no objeto subscription, que é um dicionário. Funcionou bacana. Se eu fizer a mesma coisa trocando agora para s_attr, funciona também. Porque s.email é um atributo, né? E-mail é um atributo dessa instância desse objeto s_attr, que retorna para a gente a nossa string. Então aqui ele não consegue acessar como chave do dicionário, mas consegue acessar como atributo. E a mesma coisa aqui para o s_method. Olha que bacana. Esse cara aqui, quando eu chamo e-mail, abre e fecha parênteses, ele me retorna essa string. Então ele obtém a mesma coisa que e-mail como um atributo do subscription, só que esse cara é um callable que não recebe parâmetros. Então ele chama o cara e bota o resultado no lugar do template. Esse é o procedimento de resolução de variáveis de template do Django. Vamos entender agora como é que o contexto funciona. Pode parecer um pouco estranho, porque eu toda hora estou passando um dicionário para dentro do contexto na hora de inicializar ele. Será que um contexto é um dicionário? Na verdade, não. Em Python, quando eu tenho um objeto que parece um dicionário, eu chamo de dictionary-like. Ele é como um dicionário, se comporta como um dicionário, mas não é um dicionário. Na verdade, o contexto ele é uma pilha de dicionários, porque ele tem hierarquias. Vamos explorar isso para entender no detalhe. Vou criar aqui C é igual a context, criar um contexto vazio. Se eu mostrar aqui quem é o C, olha que interessante, ele tem aqui uma expressão que ele tem um dicionário interno dele com 3 variáveis de contexto. Tem a variável none, que referencia o objeto none do Python, a variável false, que referencia o objeto false, e a variável true, que referencia o objeto true. Dessa maneira, se no template eu utilizar none, false ou true, o contexto já funciona por padrão. O Django é malandro e já bota esse macete pra gente. Vamos adicionar uma nova variável de contexto para ele. Vou pegar aqui C, abre o colchete, e vou colocar aqui dentro a chave foods, no plural. E vou dizer que isso aqui é igual a uma lista. A lista vai ter a string apple, botar aqui também a string orange e também a string cats. Beleza, agora vamos ver como é que está o contexto. Legal, olha que agora ele tem mais coisa. Então ele tem um dicionário, que tem o none, tem o foods, que é a nossa lista, tem o false e tem o true. Até aqui nada demais. Mas por que será que o contexto tem que ter hierarquia? Tem que ter porque eu tenho subtemplate tags. O template é uma hierarquia. Então imagina esse template aqui. T é igual a template, aí eu vou colocar aqui essa string.
que é um template tag for food in foods, e vou fechar esse template tag aqui. E agora, vamos fechar esse cara aqui com and for. Legal. Vamos aqui para dentro do for, e agora vamos colocar aqui uma variável de contexto chamada food. E eu vou botar um espacinho aqui. Então o que eu quero quando renderizar esse template é que ele imprima para mim cada food separado por espaço. Aliás, vamos colocar separado por ponto e vírgula. Pronto. Criei o template. Agora vamos renderizar esse cara. Vou fazer t.render e vou passar o nosso contexto C. Olha o que acontece. Ele resulta em apple, ponto e vírgula, espaço, orange, ponto e vírgula, espaço, cats, ponto e vírgula, espaço. Ele percorreu esse loop aqui para cada food em foods. Muito parecido com Python. Agora, veja que eu não tenho aqui no C essa variável food. Ela passa a existir somente durante a execução do template tag for. Se eu olhar aqui, ó, o meu contexto não mudou, continua igualzinho. Então, na prática, é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. C, que é o nosso, só para a gente não perder de vista, c.push, que é para eu empilhar a hierarquia de contextos. Eu estou colocando um novo dicionário no topo da pilha do contexto. Agora, eu vou colocar aqui for food in C e coloco aqui foods. E agora eu vou fazer o seguinte, C food é igual a food. E agora eu vou fazer um print C. E agora aqui no final, eu vou fazer aqui um c.pop. E vou imprimir o C de novo. Então olha que interessante. Eu comecei com contexto só com foods, não tinha food no singular. Aí eu fiz um push. E aí eu fiz esse for aqui. E para cada item eu adicionei a variável de contexto, food, referenciando o objeto food dentro desse for. E dei um print no contexto. E olha só o que apareceu para mim. Ele tem um primeiro dicionário aqui, que é a hierarquia inicial, e ele tem um outro dicionário aqui nessa outra hierarquia. Aí para cada elemento, para cada iteração no for, ele foi atualizando o food, e foi dando print mostrando pra gente como é que o food muda. No final, eu dei um pop, e foi esse pop que retornou, ó, exatamente esse contexto do topo. E aí, olha só, quando eu imprimi o C, ele agora só tem o nível original, que tem o foods. Então dessa maneira, trabalhando com essa pilha de contextos, eu consigo fazer qualquer hierarquia de interação com o template do Django. Por isso que o template do Django não é exatamente um dicionário, ele é uma pilha de dicionários. Essa mágica toda de fazer o push e fazer o pop é exatamente a lógica que o template tag for faz pra gente. Aqui eu só usei código Python para simular o que acontece dentro do template tag for. Para fechar, vou te mostrar como é que essa pilha de dicionários tem impacto em como você acessa os objetos no contexto. Vou criar aqui então um novo contexto vazio, C igual a context. E aqui o contexto está bacana. Vou criar aqui C e vou botar aqui a variável de contexto name igual a Henrique. Beleza, olha só como é que tá. Tem o name aqui, bacaninha. Ok. Vou agora fazer o seguinte, c.push, empilhando mais um contexto. Olha como é que está agora, tem aqui o contexto do topo da pilha vazio. E vou de novo fazer C, name, é igual Henrique Bastos. Olha só que interessante como é que ficou. Eu tenho dois níveis de contexto, só que esse name aqui, ele é acessado no topo da pilha. Então esse name aqui fica inacessível diretamente pelo contexto. Então se eu fizer C, name, ele pega o do início da pilha, o que está mais alto. Agora, se eu fizer c.pop e tirar o cara do topo da pilha e repetir o cname, agora sim ele pega daquela hierarquia base. Então esse esquema de pilhas de dicionário serve exatamente para que os nós da renderização do template do Django não comecem a competir entre si pelos valores ou pelo acesso ao nome das coisas. Então com esse vídeo eu espero que você tenha entendido que o Django tem um motor de template que suporta diversos outros motores, como o Jinja, por exemplo, que a gente utiliza a Class Engine para obter o motor padrão, e através do motor padrão eu consigo pegar qualquer template, porque ele internamente delega para os loaders. A partir disso, eu tenho um objeto template, que na verdade é um objeto Python de alto nível, com uma hierarquia de nós, declarando, descrevendo a estrutura do template que a gente botou lá.
E eu vou renderizar cada template com um contexto associado, que não é bem um dicionário, mas é um dictionary-like. Ele é uma pilha de contextos que internamente trabalha em conjunto com o render para poder dar conta de toda a lógica do nosso template. Se você quiser mais informação, eu recomendo essa página, que detalha tudo que a gente viu no vídeo, com algumas coisas a mais para você poder aprofundar a sua pesquisa. Mas aqui tem tudo sobre a configuração, sobre os loaders, quais são os loaders que já vêm com o Django. Tem bastante coisa legal aqui para você poder explorar cada vez mais o sistema de templates do Django.